Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a representação da morte dentro da arte. Esse vídeo ele foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, Marcos, e a gente estava conversando, né, pelo WhatsApp, e ele me veio com essa sugestão, achei bem peculiar, e é muito curioso porque a questão da morte ela está envolvida em muitas obras, seja ela de uma abordagem mais literal ou de uma abordagem mais simbólica, né? E a gente fala de morte no aspecto morte mesmo, né? Não como um conceito, tipo, sei lá, morte do autor ou qualquer outra coisa relacionada a isso, mas sim do tipo um contexto ou um momento, né? Uma narrativa que levou a isso. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça quando fala desse processo é a questão da morte como um elemento de mudança, de transição. Então, há uma grande tradição acerca disso. Essa tradição é muito mais oriental, certo? E há toda uma assimilação, né, simbólica disso, que também na filosofia a gente busca entender, assimilar, né, e compreender. Então, filosoficamente, por exemplo, a gente tem a referência do mito de lá na República, né, onde no 10º livro da República o Platão termina o mito contando o livro contando esse mito, e lá ele representa a morte como um estágio onde a alma vai passar por certas provações e lá ela vai definir o seu destino no pós-vida, né? E esse destino ele é meio que designado, né, pelas fúrias, né, pelas irmãs do destino, as parcas, né? Mas elas decidem esse destino de acordo com como a vida desse sujeito ela foi construída. Então há essa correspondência. Então, o primeiro ponto é isso, né? No momento a gente vai imaginar a morte como uma espécie de correspondência àquilo que nós vivemos na vida encarnada. Isso é uma correspondência quase que direta com as relações da religião zen budista, tibetana, né? Mais tibetana especificamente, onde há toda uma construção acerca disso, né? No livro dos mortos tibetanos, chamado de Bardo Todol, né? Bardo, né? Bardo e não Bardo, né? Então, essa representação e essa descrição desse livro vai nos levar para uma espécie de jornada onde o morto, né, a alma desse cidadão vai estar exatamente no local onde ela deveria estar. Ela vai se encaixar no local que lhe é próprio, né, quase como um conceito de justiça platônica aí para, né, o Tibete de alguma forma. Mas na arte, como é que isso vem a ser trazido, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi a morte como uma coisa simbólica, uma representação de mudança. Isso foi numa novela, a novela da Globo, que acho que foi Alma Gêmea, e nessa novela tinha uma jogadora de tarô, né? E o tarô, ele tem tradições, vem de uma tradição antiquíssima, né? E alguns colocam como de origem egípcia, né? Já ouvi também falar de algo que vem da Cabalá, né? Algo judaico, não sei, mas eu sei que egípcio tem umas certas grandes semelhanças, uma grande confirmação de que sim, provavelmente veio de lá. Então lá existe a carta da morte, né? E a morte ela vem para fazer uma espécie de limpeza e levar aquilo que está maduro, aquilo que é bom, e deixar, né, ou descartar aquilo que não serve. Então, assim, no processo da consciência ou na assimilação da consciência, a morte é um processo natural da vida e ela acontece todos os dias.
seja quando vamos dormir, né? Ou seja, quando vamos tomar um banho. Esse processo é uma espécie de ressurreição, uma espécie de mudança, né, de estado, uma espécie de mudança de paradigma, né? Tá de uma forma e você muda essa forma, você ajusta essa forma, né? Aí vai lembrar um pouco com aquelas citações, aqueles elementos de Heráclitos, né, que ele coloca como: não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e eu também não sou o mesmo. Mas como isso vem a ser dentro da arte, né? Há toda uma tradição que vamos dizer assim, enraiza isso dentro do Ocidente. E essa tradição ela começa já na mitologia, principalmente no que tange a mitologia dos heróis, né? E hoje isso é extremamente conhecido. Quando a gente fala, né, da jornada do herói, isso é um tema muito batido. Os roteiros, né, de Hollywood usam muito uma estrutura que são inspiradas nesses esquemas que foram feitos, né? Mas, em essência, o que consiste essa jornada do herói? Consiste no que se chama de catábases e anábases, que nada mais é do que descidas e subidas, né? E todos os mitos, todos os épicos, vamos assim dizer, que os épicos nada mais são do que histórias de heróis, eles vão estar trazendo essa abordagem ou essa estrutura, vamos assim dizer. Então, vamos dizer que a montagem ou a concepção, a forma, né, em termo mais técnico, de uma obra artística ou do mito do herói, ela vem a ser colocada dessa maneira, tá? Como uma estrutura consciencial onde temos descidas e subidas, tá? E isso é muito usado também nos filmes, tá? Nos filmes em geral que também pegam isso, mesmo que não sejam filmes de heróis especificamente, mas vão tratar justamente desses movimentos, descidas e subidas. Então, assim, primeiramente, para essa construção e esse espelhamento nos heróis, né, vamos ter que pensar que todos os elementos todas as histórias de heróis, elas vão se fundamentar nessa estrutura. Então, o que há de comum nas histórias de heróis da Grécia, por exemplo? Então, vamos colocar aqui Hércules. Ele faz uma trajetória onde ele vai até o Hades, né? Ele domina os Cérberos e traz os Cérberos até a superfície, né? Ele vai vivo para o Hades, né? Isso é uma coisa importante, né? Não vai lá morto. Próprio Orfeu também faz a mesma coisa. Orfeu, um herói de uma outra chip, né? Porque ele resolve, vamos dizer assim, tudo através da música, enquanto Hércules resolvia tudo na porrada, né? Que depois ele aprende a utilizar a sua inteligência, né? O próprio Ulisses, ele vai também até a porta do inferno, vamos assim dizer, porta do Hades, que é interessante porque quando a gente olha o mapa, né, a distância, se a gente olha o mapa, ele fica meio de cima, assim, né, quando a gente vai olhar o mapa da trajetória de Ulisses, né, isso tem fácil na internet. E é um mapa que ele se dirige para o norte, né, uma trajetória que ele se dirige para o noroeste, se eu não me engano. E isso é curioso, né, porque normalmente a gente vai associar o inferno, o Hades, com o sul. Só que a Terra, ela é redonda, né? Ela é esférica. Então, o fato de estar indo para cima ou para baixo não faz tanta diferença quando se trata disso, né? De uma estrutura esférica. Mas se nós pensarmos que a distância que eu estou percorrendo do centro conta,
Então esse é o ponto mais distante que Ulisses chega na sua jornada, mais distante da sua casa, mais distante do centro, né? Então ele vai até o mais distante possível para buscar as suas respostas, tá? E dentro da... sim, mas antes de continuar, eu vou passar para a tradição da, né, vamos dizer assim, da alquimia. Mas aí eu vou falar também agora da Divina Comédia, né, que tem a estrutura lá de Dante, claro. E Dante, ele faz o quê? Justamente ele começa, né, no inferno, passa pelo purgatório e depois faz uma ascensão. É levemente diferente do herói tradicional, vamos dizer assim, do herói clássico. E tem uma razão de ser, tá? Já vou trazer isso. E tem também, né, os Lusíadas, né, onde ninguém passa por inferno nenhum, mas, né, a trajetória descrita por Vasco da Gama, ela vai passar, né, de Portugal, Lisboa, né, e vai sair de lá e passar pelo Cabo da Boa Esperança, né, isso aí, acho que é isso no nome, se eu não me engano, e contornar toda a África para depois subir novamente até as Índias, tá? E isso também é um processo de descidas e subidas, até porque nesse processo eles vão enfrentando uma série de adversidades, tá? Então, repara que na estrutura do herói a gente tem um elemento de consciência bem claro, né, descrito, né, fazendo uma parábola, né, um V, né, e justamente indica esse ponto de luta, né, esse ponto central, esse ponto onde do vértice do V, ele é onde convergem as provas, e esse ponto vai indicar o ponto de subida, né? O ponto de descida, o ponto de subida é o ponto onde se estabelecem as relações e onde há o conflito, vamos assim dizer. E que na estrutura que se usa hoje nos cinemas a gente vê um pouco disso, né? Onde o herói sai de um local que é bom, bonito, todo, vamos dizer assim, arrumado, e parte para uma jornada em que ele volta modificado de alguma forma, né? E para nós, né, aqui do Ocidente, essa estrutura grega, ela foi, vamos dizer assim, assimilada ou talvez substituída por uma tradição alquímica, tá? Então, essa tradição alquímica que vem do hermetismo, né, Hermes Trismegistus, né, de um momento da civilização helênica, que começou a se estruturar algumas ideias sobre isso, né, onde esse Hermes vem do Tote egípcio, e lá se confluiu uma série de conceitos acerca do universo e da vibração do universo ser um elemento mental, e 7 leis que se desenvolvem, né, a partir daí, dessa concepção. Então, quando isso passa, né, na Idade Média, isso permanece, essa estrutura ela continua acontecendo em várias instâncias, né? Então há certas cartas, né, de ferreiros que falavam sobre isso, né, como os astros influenciavam o crescimento de certos metais, né? Há um estudo, né, dos próprios escolásticos sobre esses elementos para se compreender o que se queria dizer nessas religiões antigas ou essas escolas de filosofias antigas. Tratavam isso como uma espécie de ciência, e uma ciência simbólica, que não da forma como nós enxergamos hoje, né, que é de forma supersticiosa. E ainda falta um ponto aqui, que é o caso o próprio Paracelso, né, que é também considerado um grande alquimista. Ele vai trazer uma série de elementos relacionados a isso e sobre a natureza e composição da alma humana
através desses conceitos que se relacionam diretamente com a alquimia. Então, na alquimia a gente vai ver um processo, né, de tripartição, onde vai ser muito semelhante ao que a gente vê com o Dante, né? Então, o Dante, quando ele chega ele começa a sua história, ele está no inferno, né? Então, basicamente, ele já está morto, vamos assim dizer, e passa por um processo de purificação e depois ascende ao paraíso, né? Então, justamente o purgatório para se purificar. Então, ele se prepara para assumir, né, para assimilar, para aceitar uma nova vida, né? Então, ele é primeiro antes guiado pela sua razão, né, representada pelo Virgílio, e depois ele vai ser guiado pela sua amada, que está representando a sua alma imortal. Então, esse processo de purificação, de transmutação, né, na linguagem alquímica, passa por 3 estágios chamados de nigredo, né, a obra em preto, albedo, a obra em branco, e rubedo, que é a obra em vermelho. Esses 3 estágios têm suas características próprias e não vem aqui a colocar, né? Mas basicamente no nigredo há a constatação daquilo que somos, ou seja, há a constatação dos vícios e há um conflito aí. No albedo há um processo de purificação. Então, embora a obra em branco seja colocada dessa forma, ela é feita e refeita novamente várias vezes, como um processo de construção incessante. Então, a obra em branco ela é um processo de longa duração e que é necessário repeti-la várias vezes, né? E, claro, existe a obra em vermelho, que seria o alcance da sabedoria, esse elemento vermelho, essa pedra vermelha, essa pedra filosofal, né? Sendo o vermelho esse indicativo de uma seiva, né? De uma vida como o próprio sangue, né? Que representa isso, essa vitalidade. E, né, também o próprio sol, né? Em alguma instância, né? Em algum momento do dia, a gente pode pensar nele dessa forma. E a gente pode ver certos paralelos, né, dessa mudança de vida, né? Eu me recordo, né, por exemplo, eu não assisti bem, porque eu lembro que eu assisti quase todos os filmes, mas acho que o último eu não assisti, mas eu peguei essa cena, que é o Harry Potter, que ele se coloca a morrer, né, para renascer. E nesse processo de se colocar a morrer, ele se encontra com o Dumbledore, que nesse momento ele não é o mentor externo, mas o mentor que ele parece encontrar em sua própria consciência, em sua própria alma. Da mesma forma que o Gandalf no Senhor dos Anéis, ele vai morrer, literalmente, e ele renasce, né? Ele morre como cinzento e renasce como o branco, né? Então, isso é muito curioso, porque o cinzento está relacionado com essa mistura, né, do branco e do preto, onde a gente pode pensar na luz e nas trevas coabitando e em um certo conflito, quase como que um estado de racionalização, onde a gente vai precisar decidir uma série de coisas. Então, o cinzento, né, esse Gandalf, o cinzento, ele está sempre em conflito para, vamos dizer assim, racional, né, tá? E isso é bem representado na obra, né? Ele está o tempo todo tentando compreender qual é o caminho e o que está acontecendo lá com a Ordem dos Magos, por exemplo, que ele, né, também era um representante dela, onde o líder, o Saruman, ele tinha traído eles, né? E justamente tem uma cena no livro, essa cena não aparece no filme, que o Saruman ele começa a aparecer de várias cores, assim, né, como 7 cores do arco-íris. E aí, eu não lembro a frase exata, mas o Gandalf ele fala assim: apenas um tolo acha que para compreender algo é necessário quebrar esta coisa, né? Quase como uma crítica ao racionalismo científico estéril, né? Que não junta, que não unifica as coisas.
Então, no momento em que o Gandalf tem a sua morte, essa morte ela é, de certa forma, física, mas ele renasce, né? Física e simbolicamente, como o branco, porque ele reassimila tudo isso. Então, é um momento de reassimilação. E há uma máxima da alquimia que se chama dissolve e coagula, né? Dissolve e coagula, que é o tempo todo há essa mudança para um estágio superior, onde essa coagulação está relacionada com a reassimilação das partes sob uma nova ordem, uma nova inteligência, um novo estado de consciência. Tá? E também, claro, né, Jesus Cristo, né, que morre e renasce no terceiro dia. Uma série de outros mitos e de heróis que vão colocar esses elementos, tá? Essas alegorias, essas imagens, esses símbolos, eles não são apenas religiosos, mas são também mitológicos e filosóficos. E a própria mitologia é também uma religião que foi deixada de ser praticada, né? E perdemos essa referência, mas há também esses elementos no próprio budismo, no próprio hinduísmo, e os próprios egípcios que eu tinha citado aqui mais cedo, eles eram grandes cultuadores da morte, não como um elemento de necrotério, né, ou como a gente chama, de morbidez, né, mas sim como uma assimilação de um processo que nos permite atingir estados mais elevados, né, de consciência e de percepção do eu. Então há toda uma preparação, não para a vida, mas para a morte, né? E é como diz Sêneca, né? Eu não sei, acho que essa frase, agora não sei mais de quem é essa frase, mas toda a vida consiste em uma preparação para morrer, né? Agora não sei se é de Marco Aurélio, se é de Sêneca. O fato é que o bem morrer consiste em bem viver, né? E para essas tradições antiquíssimas, a morte ela vai ter um benefício para a gente, porque vai permitir com que a alma se relacione com os elementos superiores, com as ideias, com o que é divino, porque em contato com o corpo, a alma possui dificuldade, possui intermitência. Assim como nós possuímos intermitência nos instintos, por exemplo. Nós estamos com fome, depois não estamos mais, queremos fazer alguma coisa, depois não queremos mais, e assim por diante. Apenas a alma e aquilo que nós temos como valores, eles são constantes. Mas essas constâncias, elas não conseguem se manter por tanto tempo, porque o corpo interfere nesse processo. É como uma espécie de mangueira, né, que passa um fluido, e o corpo justamente ele trava de tempos em tempos pela sua intermitência, pela sua falta de qualidade que a alma tem o tempo todo de estar repondo, de reativar isso, certo? Então, assim, a todo momento, né, e muitas vezes a gente percebe, por exemplo, na montagem cinematográfica dos filmes, há uma menção a essas mortes e como elas transformam os personagens, né? E isso, ainda que não esteja explicitado, né, ainda que não seja falado, são momentos assim de conflito, né, momentos nevrálgicos, pontos onde gravitam esses elementos e onde o personagem, onde o herói tem a sua grande prova. Ali então, no conflito com a morte, com aquilo que é o seu maior inimigo, com o seu maior pesadelo, né, porque o maior inimigo da vida seria a morte, né, entre oposição, mas essa oposição não é exatamente assim como se dá literalmente. Poeticamente, dentro de um símbolo, isso é assimilado através de um novo nível de consciência. E, posto que a alma é imortal, ela não tem nada o que temer da morte. E o que é que a morte faz? Apenas lembrar a alma que ela é imortal. Lembrar que a morte mesma não tem poder sobre a alma. E nesse processo, nessa realidade, nessa verdade, a alma encontra a sua liberdade
dos seus medos, das suas afecções e daquilo que a torna presa, vamos dizer assim, às suas crenças e a certos status, né? E que faz com que ela busque as coisas de fora, porque vê nisso certo reconhecimento, e no fundo ela está, na verdade, fugindo desse conflito que todos vamos ter de realizar. Então, a morte na arte está representando um processo de desenvolvimento psicológico e espiritual, o qual todos vamos ter de passar em algum momento da vida, e que às vezes ele é bem explícito, às vezes não é tanto assim. Mas o fato é que o drama ele tem esse papel. O drama ele tem um papel de se encaminhar para uma tragédia. E na tragédia, o que nós temos, entre tantas outras coisas, é o sacrifício. E precisamos escolher o que iremos sacrificar. Se sacrificaremos a velha vida em detrimento de uma nova, né? Ou vamos sacrificar a vida que poderíamos ter, né? Para poder ficar e segurar, nos agarrarmos com as convicções engessadas que nós temos, né? Ou como, né, atualizando esses dizeres, né? Hoje diríamos que encontraríamos a nossa melhor versão. Pode ser também. Aí vocês escolhem, vocês querem ser o 2.0, né, ou o renascido. A linguagem vai funcionar do mesmo jeito, independente da abordagem. O importante é que a essência ela se mantenha. E essa atualização da versão nada mais é do que, eu já falei isso, mas vou reforçar, uma aproximação da alma consigo mesmo, dela olhar para ela mesma. Eu estou falando da alma imortal, não da alma enquanto psique que some, que evapora, porque tem a sua função, assim como tem o corpo a função dele, assim como tem o copo a função dele. Então a matéria tem a sua função, tem o seu propósito, né, a sua finalidade, e assim também a psique material ela tem a sua finalidade. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Eu não falei do Clube do Livro, mas vocês já sabem. Se inscrevam no Clube do Livro, o link está aqui na descrição. Vamos agora passar para Platão, tá? E vamos ter uma nova visão sobre o belo. E se inscreva no canal, deixa um like, comente se achou que algo deve ser comentado, né? Mas por favor, deixa um comentário. E é isso. Até a próxima.